Isso. Teve algum caso em que o procedimento padrão da cadeia de custódia não foi seguido e aí a prova foi invalidada? Então, tem um caso famosíssimo no mundo, né? Que foi o caso que começou a dar atenção a essa questão da cadeia de custódia, que foi o caso do O.J. Simpson, né? O caso do O.J. Simpson, que tem a série Do na jogador. né? Que era jogador de futebol americano, que era ator também, que era um cara que era uma unanimidade nos Estados Unidos, era aquele cara que todo mundo gostava. Sim. Na época não tinha rede social, né? Então as pessoas gostavam de todo mundo ainda, né? Tinham pessoas que eram unanimidade, né? Que é coisa que não existe mais hoje em dia, Ou só não né? ligavam, né? Porque hoje, se você não ama, você necessariamente odeia. Você não pode só... Não, não sei quem é. Não, você tem que odiar se você tem que não ama. É exatamente isso. Ou você tem a pessoa que gosta e tem a pessoa que odeia. Não tem as pessoas muito indiferentes, né? O O.J. Simpson era um caso de unanimidade, porque ele foi um grande jogador de futebol americano, ganhou Super Bowl, foi MVP, né? E depois virou ator e foi um ator que fez Corra que a Polícia Vem Aí. Era um cara que todo mundo gostava. Sim. E um belo dia, ele matou a ex-mulher e o namorado, a facadas, né? E aí teve aquela famosa cena da perseguição nas estradas do Ford Bronco branco, que as um monte polícias de iam viatura atrás. Sim. É desse caso. Aí o que aconteceu? Todo mundo sabia que ele tinha matado. E tinha prova, tinham coisas provando que ele tinha matado. O problema foi que houve, além da questão racial, né, que teve também o fato dele, há pouco tempo antes do caso do O.J. Simpson, teve o caso do Rodney King, que foi um homem negro. Na época não era todo mundo, não tinha celular, né? Então tinha uma câmera que pegou filmando um homem que era negro sendo tirado de dentro do carro e vários policiais de Los Angeles batendo nele. Que teve quebra-quebra na cidade, botaram fogo em um monte de coisa. Aí quando tava dando uma acalmada nisso, teve o caso O.J. Simpson e os advogados dele usaram essa questão racial assim para dizer que ele estava sendo acusado. Para dizer que ele estava sendo acusado Obrigada, pelo fato Dani. dele ser negro. Só que o principal nessa história toda é que houve um problema, uma quebra na cadeia de custódia, que é o seguinte. Uma das provas coletadas no local de crime, o sangue, o detetive ele tinha que pegar aquela amostra e levar direto para o laboratório. O que ele fez? Ele tinha ficado o dia inteiro ali na casa, ele estava cansado. Ele deixou... É o perito ou o detetive? Então, é que lá é diferente. Lá o trabalho que eu faço aqui é dividido entre duas carreiras diferentes. O detetive, o detective. Sim, que a gente vê nas séries, né, nos filmes. E o CSI, que seria o especialista forense. Certo. Lá, o perito, o que seria o correspondente ao perito criminal lá, ele é mais um técnico, ele coleta vestígios e interpreta esses vestígios e dá um relatório. Quem vai olhar a dinâmica do fato, quem vai pegar essa interpretação e transformar num documento explicando a dinâmica é o detetive. Aqui no Brasil não, sou eu mesmo. E no meu lado, na medida do possível, eu vou tentar dar uma dinâmica. Lá não, lá o cara, ele é mais um técnico, ele é um cara bem técnico. Ele coleta os vestígios, faz o exame de DNA, faz o exame de balística e só depois o detetive vai pegar aqueles relatórios e ele vai interpretar aquilo. Aqui a gente interpreta também. Então era um detetive que pegou o vestígio, né, coletou sangue. Pegou o sangue que tinha sido coletado por um especialista forense lá, seria um CSI, né? Quando a gente fala de CSI, esquece a série, né? Aquilo que acontece na série não acontece em lugar nenhum do mundo. Lá o cara prende, interroga, coleta vestígio, faz tudo. Isso aí não existe, nem aqui, nem em Las Vegas, nem em Miami, nem em Nova York. Daquele jeito, não. Os caras viajam, né? Não, é legal. É uma série legal, mas ela é muito longe da realidade. Até para uma série, ela é bem longe da realidade. Porque tem séries que são menos... Que assim, que até tem alguma similaridade. Tipo Dexter, por exemplo. Ela é mais próxima da realidade. Também é fantasiosa, mas é mais próxima. E aí o que aconteceu foi que o detetive pegou essa amostra de sangue que ele tinha que levar para o laboratório. Vou colocar aqui daqui a pouquinho. Claro, fica tranquilo. Eu já bebo. Se esfriar, a gente pega mais também, não tem problema. Então, o detetive, ele tinha que levar essa amostra direto para o laboratório. E ele
devia estar cansado, porque eles estavam o dia inteiro lá na mansão, era uma mansão muito grande, e era um caso de muita repercussão. Então os caras estavam sob uma certa pressão ali. Ele deixou o lacre, né, com o vestígio na viatura descaracterizada, parou na frente da casa dele, foi dormir. No dia seguinte ele pegou a viatura e foi levar para o laboratório. Tem filmagem mostrando que ninguém mexeu no carro, que ninguém chegou perto do carro, que não aconteceu absolutamente nada. Mas só pelo fato dele ter perdido a guarda daquele vestígio... Saiu de vista, não Saiu estava de com ele, Isso. ele não tem como garantir Isso. 100%. Por mais que tinha filmagem mostrando que ninguém mexeu no carro, houve uma quebra na cadeia de É custódia. porque daí, na real, assim, ok, você acha a brecha, né? Porque, assim, a câmera tava lá, beleza. Sim. Mas quem garante que aquela câmera, de fato, tava filmando e não tava com uma imagem congelada durante Sim, teria que 5 passar. minutos durante a noite, né? Sim, Porque, sim. assim, a câmera tá É aqui. isso que o advogado vai falar. O É, o que advogado o ele vai advogado buscar vai falar. brechas. E se alguém pegou essa imagem, só congelou Sim. a imagem da câmera, durante 5 minutos alguém foi lá, abriu o carro, botou. Não, então, até daria para ter uma perícia, né, nessas imagens para afastar essa possibilidade. Mas Qualquer tem isso brecha, também. Eles não querem saber. Não, mas o advogado vai usar. E ele tinha um time de advogados. Inclusive, um dos advogados era o pai das Kardashian. Sim, Né, era sim. o Robert na série, Kardashian. na série retratam bem isso. Foi assim que... Foi em cima desse nome que surgiu a série da Keeping American Up with the... Crime Story? Ou não? Keeping Não, Up o with the Keeping Up with the Kardashians. Kardashians. Elas são famosas, primeiro, porque o pai delas... óbvio, né? Elas têm os méritos delas lá, que elas foram desenvolvendo. Mas o nome aquilo da começou... Né, por que a Kim Kardashian ficou famosa com o sex tape dela lá? Porque ela era a filha do Robert Kardashian. Aí ela virou... advogado renomado. Sim. Aí ela virou elas viraram o que elas são hoje. Mas ele era um dos advogados. Ele era mais amigo ele era muito amigo do O.J. Simpson. As famílias eram amigas, né? Na época que ele era... Que a Kris, né? A mãe que hoje é Kris Jenner, né? Isso mesmo. Ela era a Kris Kardashian. Ela era muito amiga da Nicole, que é a vítima desse homicídio, junto com o... Eles falam amigos, né? Mas todo mundo sabe, né, que eles tinham um relacionamento ali amoroso, ela e o cara que morreu junto com ela. E aí, esse foi um dos motivos que fez com que o mundo falasse assim, caramba, todo mundo... Existe esse tipo de problema de procedimento no mundo inteiro. E aí esse caso fez com que as pessoas começassem a prestar mais atenção nessa questão da cadeia de custódia. E ele foi absolvido? Foi absolvido. Todo mundo sabia, entendeu? Todo mundo, assim, não havia dúvidas que ele tinha cometido aquele homicídio. O problema é que uma das principais provas teve que ser descartada. Sim. Todo mundo sabia, só que não aquele tinha... sangue provavelmente ia provar. Era uma das coisas. Teve outros erros também, né? Por ter sido foi o primeiro julgamento que foi... Ele durou mais de um ano, durou 370 e tantos dias. Transmitido ao vivo, todos os dias. Televisionado? Televisionado ao Caraca. vivo. Eu lembro que o meu pai, foi no começo da TV a cabo aqui no Brasil, meu pai assistia todos os dias. Eu lembro disso, eu tinha 13 anos. 13 anos. E... o pessoal, foi um negócio cansativo, né? Então, assim, houve alguns erros também. Por exemplo, um deles foi o promotor assistente, né? Porque era uma promotora, era a Marsha Rhodes, eu não lembro exatamente o sobrenome. Ela era a promotora principal e ela tinha um assistente. Esse assistente cometeu um erro também durante o julgamento, que ele falou assim, tinha a luva, né? A luva de couro, que ele usou no homicídio, só que era uma luva de couro. E ela estava suja de sangue, e essa luva estava guardada. Então, o couro, né, dá aquela né? O couro dá aquela amarrada, assim. Sim. E ele pediu para o O.J. Simpson vestir a luva durante o julgamento. Não entrou. Entrou, mas não entrou até o final. Porque... Então tem até aquela cena famosa, aquela foto famosa dele com as mãos levantadas e a luva um pouquinho para fora, só que era a luva. Só E quando era a você luva não usa dele. há muito tempo, fica guardado. Então ele cometeu esse erro. Então, assim, como foi uma coisa muito midiática,
essas coisas visuais causaram um impacto na opinião das pessoas. Sim. Então os jurados É só o fato de você absorveram tirar ele. a certeza já é o suficiente. né? Tem até, né, em dúbio pro réu, né? Sim. Na dúvida pro réu. Só que é o que engraçado, né? Depois de que isso aconteceu, a imagem dele foi pro ralo. Foi. Né? Ele não era mais o O.J. Simpson querido O por herói todo do mundo. país, E ele começou a perder contratos, nunca mais conseguiu fazer filme, perdeu patrocínio, um monte de coisa. E ele começou e ele tinha um padrão de vida alto, né? E ele quis manter aquele padrão de vida. Então o que ele fazia? Ele ia em convenções. Lá nos Estados Unidos é muito forte essa coisa da memorabilia, né? Dos colecionadores de coisas esportivas. Ele ia nesses eventos para dar autógrafos. E aí, num desses eventos, se eu não me engano, foi em Las Vegas, ele descobriu que um colecionador lá tinha algum item muito famoso dele. Se não me engano, era a bola do Super Bowl que ele tinha ganhado. Esse cara tinha. E ele queria essa bola de volta. Então ele eu acho que era uma bola, não tenho certeza. Mas era alguma coisa importante na carreira dele. E ele botou na cabeça que ele queria aquilo. Ele contratou uns caras ali, pegou o segurança dele, contratou uns caras para irem no quarto do cara e ele foi junto. E aí tem áudio, tem filmagem no corredor. Meio que parece que bateram no cara ou extorquiram o cara, teve extorsão, teve agressão e tomaram esse negócio. E foram presos. O O.J. Simpson acabou sendo preso por acho que um roubo, uma coisa muito besta. Sim. Só que era uma pena alta no estado lá, se não me engano é Las Vegas ou San Diego, agora eu não lembro. E ele acabou sendo preso uma década depois ou 2 décadas depois por algo que não tinha nada a ver com o homicídio que ele tinha cometido, Sim. com o duplo homicídio que ele tinha cometido. Era o que ele merecia, então. Era o que Tardou, mas não falhou, ele né? acabou sendo preso. O Al Capone dos Exatamente. crimes. É. O Al Capone foi Só preso uma por causa coisa, de crimes fiscais, né? A gente não-